Fala rapaziada, vamos agora falar sobre lançamento vertical e lançamento horizontal, tá bom? É agora que o filho chora, a mãe não vê real, porque questões discursivas é isso daqui basicamente, tá? Principalmente lançamento horizontal e oblíquo, tá bom? Mas o lançamento vertical, tá? A gente aprende porque ele tá dentro do horizontal basicamente, tá? Então pensa comigo o seguinte. O lançamento vertical, a gente tem três tipos, tá? A gente tem o lançamento para baixo, que pode ser com velocidade inicial ou não, e o terceiro tipo que é o lançamento para cima, tá bom? Vamos ver eles aqui primeiro. No lançamento para baixo, como eu acabei de dizer, ele pode ter uma velocidade inicial para baixo ou não, tá? Se ele tiver uma velocidade inicial para baixo, a fórmula da posição, que é geralmente a que a gente usa para resolver as questões falando do lançamento no eixo Y, né? Porque o lançamento vertical está no eixo Y, a gente usa geralmente essa fórmula aqui, tá? O famoso sorvetão. Só que repara, essa V0, ela tá para baixo, né, no sentido contrário ao referencial do eixo Y, né? Então, é negativa essa V0, tá? Assim como a gravidade G. Então, quando você for jogar alguma coisa na fórmula aqui, vai ficar assim, tá? Menos V0T menos GT quadrado sobre 2, beleza? Agora, pensa um detalhe importante aqui. O lançamento para baixo, ele também pode acontecer sem essa velocidade V0. Como assim? Você pega uma caneta, por exemplo, ao invés de você jogar ela para baixo com força, você vai soltar ela. Isso acontece. Se você soltar ela, essa velocidade inicial V0, ela é igual a zero. Isso te permite cortar esse termo aqui, tá? E aí você vai ter, a fórmula vai ficar simplesmente S igual a S0 menos GT ao quadrado sobre 2. E isso te permite resolver muita questão, beleza? Então pega a visão que se a V0 não tiver componente no eixo Y, a gente pode cortar esse termo aqui, show? Tá, agora o lançamento para cima é obrigado a ter uma V0, porque se não tiver V0, o objeto vai cair, né? Então, a única diferença aqui é que essa V0 vai estar para cima no sentido do referencial positivo do eixo Y, então isso daqui vai estar positivo, beleza? Essa vai ficar mais V0 aqui. Show! Não, pode avisar. Vou avisar eles aqui. Calma aí. É o Newton, tô na linha aqui pedindo pra geral se inscrever aqui no canal do Passeio em Física, compartilhar com os amigos, dar like nesse vídeo aí. Sou nem eu que tô pedindo, Isaac Newton. Tu vai recusar? Tu que sabe, tá ligado? Falei com eles aqui. Agora vamos colocar os pingos nos is legal no lançamento horizontal, beleza? O que acontece? Aqui eu coloquei, a gente pode ter aceleração no eixo X também. Por que eu tô dizendo isso? A gente assume diretamente que quando ocorre um lançamento horizontal, a gente tem a gravidade, certo? Então, a gente já sabe que no eixo Y a gente tem a gravidade. Então, existe aceleração no eixo Y, sempre. Só que se ele não te falar, por exemplo, que tem uma ventania dando uma aceleração a essa bola que está sendo jogada para a esquerda ou para a direita, a gente assume que não tem aceleração no eixo X, tá? E isso vai fazer a gente resolver as questões, tá? Isso vai ser a forma como a gente interpreta as questões, tá bom? Então pensa comigo num caso simples em que a única aceleração presente é da gravidade, tá bom? Que costuma cair muito. Isso aqui é a rodo questão discursiva, tá? Prova. Então vamos lá. Única aceleração presente é da gravidade, tá bom? Então o que vai acontecer? Vamos olhar primeiro pro eixo Y, tá? Olha a direção dessa V0 aqui. A direção dessa V0 está inteiramente na horizontal. Ela não tem componente na vertical. Ou seja, essa V0 só tem componente no eixo X, certo? Então, isso significa que isso aqui é um lançamento vertical para baixo com V0 igual a zero, tá bom? Então, qual fórmula que a gente vai usar? Essa daqui, com V0 igual a zero, tá bom? Então, isso daqui é o que vai permitir a gente resolver as questões. Só que geralmente o que acontece? O exercício não te dá o tempo de queda. E aí você pode descobrir esse tempo de queda daqui e usar esse tempo de queda para jogar no eixo X. Mas, Caio, para que eu quero jogar o tempo de queda no eixo X? Vou te explicar agora. Vamos olhar para o eixo X, beleza? No eixo X, o que vai acontecer? Um lançamento reto no chão com V constante, tá? Então, só para ficar legal para vocês. A gente está separando esse movimento e está dividindo em dois, tá? É como se a gente olhasse só para o eixo X e pensasse que essa bolinha está no chão, sendo atirada com velocidade constante, porque não tem aceleração no eixo X, certo? Isso é o eixo X. E agora? A outra parte é o eixo Y, que é como se a gente tivesse essa bola presa na parede, porque a gente não está nem aí para o eixo X, tá? Como se o eixo X estivesse igual a zero. Então é como se essa bola estivesse na parede e a gente soltasse ela e ela caísse.
Então, a gente vai ter no eixo Y um lançamento para baixo com V0 igual a 0 e no eixo X um lançamento reto no chão com velocidade constante. Show de bola? Pegou? Então, vamos dizer que o exercício te peça essa distância D aqui, tá? Vamos dizer, descobre com essa distância D. Lembra que eu falei pra vocês em 2 aulas atrás sobre a velocidade média? Pô, como que eu sei quando que eu vou usar a velocidade média? Esse é o exemplo, tá? Por quê? Ele quer uma distância D. O que é uma distância D? É um ΔS. Uma distância, qualquer que seja, um ΔS, tá? E se aqui não tem aceleração, que fórmula que a gente conhece que tem ΔS e que permite a gente descobrir uma velocidade, ou melhor, uma fórmula que tenha o ΔS que a gente possa usar com um movimento que não tem aceleração? Velocidade média, né? A gente pode dizer que a velocidade média é igual ao ΔS, que é igual a essa distância D, né? Dividido pelo ΔT, né? Putz, Caião, mas olha só, a gente não conhece nada aqui. Quem é essa velocidade média que você está falando? Cara, pensa comigo. Se não tem aceleração no eixo X, a velocidade inicial, que é dessa bolinha, é a mesma da velocidade em qualquer momento da trajetória no eixo X. Então, essa velocidade média é igual a essa V0, tá? Em qualquer momento da trajetória, falando no eixo X, beleza? Porque não tem aceleração, então a velocidade no eixo X, se no início é igual a V0, no meio também vai ser igual a V0, no final também vai ser igual a V0, beleza? Então a gente pode dizer que a velocidade média vai ser igual a V0, tá bom? E a gente vai ter então que a V0 é igual a distância D, que é o que a gente quer descobrir, só que tá faltando esse ΔT aqui, a gente não tem esse ΔT. Mas quem que é esse ΔT? É o tempo de queda, que eu falei que a gente pode descobrir no eixo Y, beleza? Então, é tudo um jogo de você entender, separar os movimentos e entender o que está faltando para você descobrir na outra fórmula, beleza? É isso, queria passar essa visão para vocês. Agora, daqui a pouco, a gente vai fazer exemplos muito bons e exemplos também com aceleração que não está só no eixo Y. A gente vai ver exemplos com aceleração também no eixo X, que aí qual vai ser a diferença? Ao invés de ser um lançamento reto no chão com V constante, vai ser um lançamento reto no chão com aceleração. E aí, ao invés de a gente usar uma velocidade média, a gente vai ter que usar as fórmulas do MR e o V, como por exemplo, essa mesma que a gente usou para o eixo Y, dentre outras, beleza? Então, a gente aprofunda isso daqui a pouco. Vamos junto. Aproveita que chegou aqui e tu curte, se inscreve e ativa o sininho do nosso canal, suave? Se tu fizer isso, você vai ser aprovado em física. Eu garanto pra você. Agora, se não fizer isso, meu amigo, é um abraço. Suave? Valeu!